Ontem, né, eu estava lendo a palavra de Deus. E aí, assim, foi tremendo, assim, que Deus falou comigo no livro de Esther, né? Então, abra um livro de Esther. Amém. Esther 4. Todos acharam? Não? Espera mais um pouquinho, então. Ajudem as obreiras, ajudem então os irmãos, amém? Glória a Deus. Esther 4, do versículo 8 ao 12. Quem não tem Bíblia pode emprestar, irmãs, ali tem no balcão. Glória a Deus. Isso, quem achou, vamos levantando então, para nós orarmos, né? Esther 4, do 8 ao 12. Vamos orar então. Senhor, Deus amado, Deus querido, eis-me aqui, Pai. Sou teu vaso, Senhor, usa-me, Senhor. Pai, de mim não tenho nada para dar, Senhor, mas de ti, do teu Espírito, Senhor, é que sai, Senhor, as boas novas a todos nós. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, com a autoridade que tu tem me dado, Senhor, eu repreendo, Senhor, e expulso, Pai, deste lugar, uricanta, lá, baixurianta. Eu expulso todo demônio do sono, da distração, todo demônio que deixa a pessoa inquieta. Eu digo, bate em retirada em nome de Jesus. Tu não tens poder neste lugar. Este lugar é do Senhor, é santo. Pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus. Sai da mente, sai do coração agora, em nome de Jesus. Oh Deus, poderoso Deus, em nome de Jesus agora eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em cada coração neste momento. Oh Paizinho amado, Pai querido, dá olhos espirituais a cada um, ouvidos espirituais e um coração quebrantado, Senhor, para receber o teu ensinamento e praticá-lo, Papai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, se nós não praticar, Senhor, o que a tua palavra nos ensina, de nada, Senhor, vale a pena. Oh Papai, em nome de Jesus agora, Senhor, eu te peço, Senhor, o avivamento, Senhor, para a tua igreja. Eu te peço avivamento para Pelotas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, Senhor, reina em cada lugar que esteja aberto agora, pregando a palavra, Papai, em nome de Jesus. Senhor, na tua palavra diz, ide fazer discípulos às nações, pregai o evangelho a toda criatura. E eu estou aqui, Senhor, fazendo para ti, Senhor. E peço, Senhor, que toda soberba, tudo que há em mim, Senhor, que possa me afastar de ti, Senhor, agora neste momento me limpa, Pai, em nome de Jesus. Limpa cada um que está aqui, Senhor. Nos dá um renovo, nos dá sabedoria espiritual, Pai. Senhor, me dá discernimento da tua palavra, Senhor. Me dá os dons que eu tenho te pedido, Papai, em nome de Jesus. Oh Deus, eu te peço agora, Senhor, que teu Espírito Santo passeie neste lugar. Porque na tua palavra diz que tudo que nós pedir orando, crendo, nós vamos receber e vamos ter. E eu creio, Pai, pois eu tenho convicção, Senhor, que tu és o meu Deus, o meu Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor, através de mim, Senhor. Aqueles que vieram te buscar, que vieram te pedir uma resposta, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, do versículo 8. Também lhe deu o traslado do decreto, escrito que se publicara em Suzã, para
destruir, para que eu mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei. Ele pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque o servo de Ester, e fez saber a Ester as palavras de Mordecai, o tio de Ester. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo-se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora outra parte se levantará para os judeus, socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está é que foste levada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Se morrer, morrerei. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Pode sentar, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, essa palavra veio de encontro a mim, porque eu, como todos que me conhecem já aqui, eu luto, eu batalho muito, pela igreja, como eu estava conversando com um irmão ali, com um irmão que deu aqui o testemunho, e é isso aí, irmão. A igreja não é um mundinho aqui dentro, a igreja é lá fora. Nós somos servos escolhidos de Deus para ir lá fora, para trabalhar para Deus, para ganhar almas para Deus, amém? E, eu nunca preguei sobre a palavra de Ester. A gente já falou no curso várias vezes, a gente já conversou, mas nunca falei, assim, em pregar a palavra de Deus sobre Ester, nunca preguei. E aqui, na minha Bíblia, tem, um devocional lindo, que eu vou ler para vocês. Influência, deixando sua marca. As mulheres dos tempos bíblicos muitas vezes são vistas como sexo frágil, em um mundo de homens fortes. Porém, um estudo atento da Bíblia revela mulheres extremamente influentes em suas famílias, comunidades e nações. Deus usou a rainha Ester para cumprir seus propósitos. Ester fez uma súplica comovente pela vida de seu povo. Mudou a opinião de um rei, recebeu autoridade e recursos para criar uma estratégia para salvar os judeus. Débora julgou todo Israel e liderou um general numa batalha vitoriosa. Joquebede desafiou com astúcia o domínio perverso de Faraó e executou um plano criativo para salvar a vida de seu filho, o líder que seria usado por Deus para libertar o povo hebreu. Raabe escondeu 2 espias, salvou sua família dos invasores que destruíram todos os outros habitantes de sua cidade, e por fim assumiu um compromisso com Javé, o Deus de Israel. Abigail usou de criatividade para contornar a insensatez de seu marido e fazê-lo
e, ao fazê-lo, salvou os membros de sua casa da morte certa e se tornou uma mulher influente. A profetisa Uda, esposa do responsável pelo guarda-roupa do rei, falou com ousadia e transmitiu a mensagem do Senhor ao seu povo. Esse mesmo tipo de influência pode ser visto nos dias de hoje, em mulheres de todo o mundo que usam seus dons e talentos para liderar o movimento, cuidar de famílias e fortalecer o corpo de Cristo. As mulheres podem exercer um impacto extraordinário na sociedade, em seus lares e em sua vida profissional, ao assumir a mesma atitude abnegada dessas figuras femininas, cujos testemunhos estão nas Escrituras. A questão não é as mulheres terem influência ou não, mas se escolherão usar essa influência para o bem ou para o mal, para ampliar o reino de Deus na terra ou tentar destruí-lo. Amém? Lindo, né? Então, irmãos, o primeiro impacto assim que a palavra me causou, né, eu fiz um esboço. Amém? E como você sabe, eu gosto muito de estar ensinando, mostrando os pontos, né? Eu sou desse tipo assim, então todos me conhecem. Então, nós vimos assim, que nessa parte aqui de Esther, porque toda a palavra, né? Quem vê o filme também, é lindo, né? Quem conhece a história de Esther? Então, uma mulher que, né, foi lá, né, teve atitude, venceu. Nós sabemos assim que foi vitoriosa, uma mulher que teve sabedoria, entendimento, né? E nós aqui, sabe, a gente estuda muito, né? Eu tenho passado assim para as irmãs, né? Assim, o jeito que eu sou. Quando eu, né, quero fazer alguma coisa, já boto em oração, se é de Deus já vai sair, se é de Deus ele libera, ele assina embaixo e eu tô lá trabalhando, né, para a obra. Então, essas mulheres e o grupo de mulheres, as mulheres que vêm no grupo de mulheres, e nós nos estudos, né, todos sabem que eu ensino assim. Tudo que nós, né, pedimos para Deus, orando e jejuando, né, se for da vontade dele, ele nos concede. Porque quando não for, nós temos que aceitar. Amém? Amém. Então, na palavra de Deus, irmãos, aqui, já quando começa, né, dizendo assim, ó, também lhe deu o traslado e o decreto escrito que se publicara em Suzã. Naquela época, né, aconteceu, né, saiu um decreto do rei para pegar todas as mulheres, né, as virgens, todas as mulheres, as moças virgens, né, para o rei escolher uma para ser a rainha. Né, porque a rainha dele tinha desobedecido. Naquela época, né, Esther se escondeu, né, todos sabem da história. Mordecai, tio dela, cuidou, ela era, né, ela não podia se aparecer, porque senão, né, pegavam ela. Mas ela estava escondida e acharam Esther. Resumo, né, foi para dentro do palácio e lá, né, ela estava sendo tratada, irmãos. Ela estava, né, pintaram o cabelo, maquiaram, deram banho de óleos, né, e enfim. Então Esther estava lá, só que não podia falar com seu tio Mordecai. E quando saiu esse decreto, né, ele se apavorou. Mordecai pensou, o que vai ser de nós? Esther está lá, né? Será que ela sabe disso tudo? E quanto, irmãos, nós temos visto, né? Aqui vamos parar para analisar, porque eles foram, né? Um decreto saiu para destruir o povo, né, que buscava a Deus. A mesma coisa agora. Estão tentando destruir a igreja do Senhor. Estão tentando destruir com o povo de Deus, né? Estão achando, tirando lá do fundo do baú coisas de pastores influentes, tudo, para acabar com a igreja. Querem detonar com nós, os cristãos. Mas nós sabemos que se nós unirmos as nossas forças, nós vamos, né, vencer. Como ela venceu aqui, né? E Esther nada mais é que foi, né,
no final, né, do livro, tudo, fala que ela foi como se fosse uma política, né? Ela assinou decretos, tudo, depois eu vou ler para vocês. Mas ela lutou por um povo, mas do seu jeito. Ela lutou com as suas armas. Amém? Amém. E nós vamos estudar um pouquinho, né, do que ela fez. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muito cristão acomodado. Tem. Vou ir à igreja, hoje eu não vou, e arrumam desculpa. Ah, capaz que eu vou lutar, já tem um lá lutando, né? E se acomoda. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Sabe, assim, ó, irmãos, eu sou mulher, mas eu não sou, né, acomodada. Todos sabem, né? A minha irmã às vezes fica falando, e a minha mãe, que eu não paro quieta, né? Que eu tô sempre, se eu tenho uma oportunidade em casa de ficar quieta ou descansando, lá tô eu de moto para baixo, para cima, fazendo alguma coisa, né? Eu sou meio elétrica mesmo, né? Mas eu gosto, irmãos. Eu gosto de estar lutando, de estar batalhando, eu gosto de estar ajudando, né? Não sei, mas Deus me fez assim, né? Eu já fazia isso antes de ser cristã e agora então eu luto muito mais. Amém? Então aqui diz assim, ó, no 10, então respondeu Esther, né, ao seu servo, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão sentença de morte. Então, pensam bem, o rei é como se fosse, vamos supor, um prefeito, um governador. Nós não podemos ir lá falar com o prefeito, né? Por quê? Temos que marcar uma audiência. Eu estou marcada lá com o prefeito desde janeiro. Até hoje eu não fui, né, não fui recebida para poder, né, pedir coisas que ele prometeu. E eu sei que, né, que pode ele até me negar, não sei. Mas, né, eu vou lutar do meu jeito. E a mesma coisa aqui. Ela estava no pátio, ela já tinha, né, sido escolhida lá, mas ela ainda não tinha chegado até lá. E se ela chegasse sem ser avisada, ou ela chegasse, né, de intrometida, ela poderia ser morta. Amém? E aqui ela mandou o recado, ó, no 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos. Ele quis dizer que não é só porque, né, ela estava lá dentro do palácio que ela ia escapar de tudo isso que estava acontecendo. Ele, irmãos, ele ficou desesperado quando saiu o decreto, né? Mordecai se desesperou. Ele não sabia o que ia fazer. E se começassem a matar todo o povo, né, ia matar também a sobrinha dele. Então, nós vemos aqui que Mordecai, né, talvez não tinha toda aquela fé que Esther tinha, mas ele precisava chegar até a sobrinha para falar. E ela não sabia de nada, irmãos. Ela estava dentro lá do regime do rei e não sabia de nada. Quando, né, Esther mandou o seu servo lá para saber por que ele estava desesperado daquele jeito, que Mordecai, ele falou: irmãos, Esther, o nome dela era Radassa, mas ele, né, ele mandou ela trocar o nome para ninguém descobrir, né, quem ela era. Só que Esther, né, trocou o nome, mas no final da história ela venceu. Amém? Amém. Porque se de todo te calares agora, outra parte se levantará para os judeus. Socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste levada rainha. Ele quis dizer assim, quem sabe por tu ser rainha, tu, né, Deus te fez rainha para nos ajudar. Irmãos, aconteceu tudo aquilo. Esther foi escolhida, né, no meio do povo para ser, né, a mulher do rei. E tinha todo um tratamento, ali tinha toda uma disciplina, né, para elas. E ela não podia contar o seu segredo. Então, eles estavam aflitos, eles estavam os dois em conflitos, né, que é Mordecai e Esther.
E aqui diz assim, ó, no 15: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite. Depois irei ter com o rei. O que nós vemos, irmãos? No esboço que eu fiz, há pontos. Vamos lá? Primeiro ponto. O que Esther fez? Ela era uma mulher sábia. Primeiro, Esther tomou uma decisão. Ela teve uma atitude, que é o que nós sempre devemos de ter, não é assim? Nós não devemos ser crente morno, crente frio, não. Nós devemos lutar pelos nossos direitos, sim. Nós devemos estar no comando de Deus. Tudo que nós for fazer, nós primeiro orar, jejuar, colocar na presença do Senhor. Se for dele, Senhor, me dá um sinal. Se for de ti, me dá um sinal. Nós temos que tudo, irmãos. Depois que nós aceitamos Jesus, nós não somos mais donos de nós, não. Amém? Nós temos que pedir permissão para o Pai. Amém? Amém? Nós temos que orar, pedir permissão. Senhor, eu posso fazer. Senhor, tu me permite? Então me dá um sinal que eu entenda, meio assim, 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 assim. Porque amor, por isso, irmãos, que há muitos crentes, né, pessoas que se dizem estar dentro da igreja, jejuando, que nada dá certo, porque não ouvem a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com nós nas pequenas coisas, amém? Amém. Nós temos que estar perspectivos ao ouvir o Espírito Santo, porque senão está errado. E aqui diz assim, ó, a primeira foi, né, ela tomou uma decisão diante de um problema grande, ela tomou uma atitude, amém? Segundo, ela se dispôs a Deus como vaso e, colocando o problema em jejum e oração, armou uma estratégia, né, de ataque ao inimigo para destruir seus planos. Olhe bem, era grande problema. Era contra um povo, não era contra só ela. Era contra um povo, né, irmãos? E agora? O que eu faço? É como nós. Quando surge um problema grande em nossa vida, nós temos que resolver, não sabemos, e a gente fica naquela aflição, e liga para um, liga para outro, e pede oração, mas tu pode. Deus diz na palavra, né? Então o que nós temos? Nós temos que nos colocar na presença de Deus. Nós temos que, né, dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, porque esse problema é grande para eu resolver. Porque Deus vai na frente, irmãos. Pode não ter solução para ti, mas para Ele tem, como aqui teve. Glória a Deus. E aqui diz assim, irmãos, nós sabemos que Esther, né, quando ela tomou essa atitude e para jejuar, ela sabia o que ia enfrentar. O que Esther ia enfrentar? Uma batalha espiritual, não é assim? Irmãos, ela ia ter que fazer algo, né, que dominasse o rei, né, para que tirasse essa lei de matar os judeus. Amém? E aqui diz assim, ó, terceiro, foi sábia, se disciplinou para ser obediente às autoridades e cativou a todos em sua volta. Foi sábia, se disciplinou. O que nós precisamos ter, irmão? Disciplina. Disciplina. Qual disciplina? Ouvir, calar, né? Saber a hora de tudo. Não meter os pés pelas mãos para depois dar tudo errado. Pedir a sabedoria lá do alto, pedir a sabedoria de Deus. Jamais fazer coisas, né, de nós, da nossa vontade, da nossa carne, porque dá errado. Esse foi mais um ponto de Esther, né? Quarto, ela deu exemplo aos outros ao jejuar. Irmãos, nós temos que ver uma coisa. Quando a gente é de Deus, nós temos que dar exemplo. Não temos? Amém. Como que tu vai dizer assim para o teu irmão, faça isso e tu não faz? Né? Amém. Então nós temos que dar exemplo. Esther deu aqui. Imagine, Esther fez com que aquelas servas dela, que conviviam com ela, jejuassem junto. Olha que lindo.
Então foi sábia, se disciplinou para ser obediente às autoridades, né? Porque ela estava debaixo de autoridades, e cativou a todos em sua volta. Ela cativou, é lindo. Se você vê o filme, lê a história, é lindo, irmãos. Não percam, tem ali, né, o filme. Quem quiser eu empresto. Quinto, você pode anotar se você quiser, isso é um estudo. Quinto, considerou o melhor momento de colocar seu plano em ação. Então, como ela ia fazer, irmãos? Ela precisava de toda a sabedoria de Deus para não botar tudo a perder. E naquela época era tudo difícil. Como Esther ia lá, né, nos aposentos do rei e falar sobre o seu povo assim do nada? Não. Esther jejuou 3 dias, 3 noites, não comeu, não bebeu. Imagina, né? Se é eu, já estou assim trêmula de fome. Não comeu, não bebeu. E tudo isso para ganhar, né, essa batalha com o rei. Tinha planos ali. E o rei confiava no seu melhor amigo que estava do seu lado. E era ele, né, o que queria matar o rei para tomar o seu lugar. E nós sabemos que hoje, irmãos, hoje nós temos que abrir nosso olho, pensando assim, fulano é meu amigo, Beltrano é meu amigo. Nós temos que abrir o nosso olho, sabe por quê? Nós temos que vigiar, porque o inimigo usa aqueles mais fracos para nos detonar. Usa muitas vezes até nossas vontades, né, para nos tirar do caminho de Deus. Então, até mesmo eu estava conversando ontem, né, quando o irmão Fábio lá me chamou para assinar lá a ficha, né, o cadastro do partido para ir para Porto Alegre. Eu conversando com ele, eu falei para ele, olha, ô irmão, só me diz uma coisa, se alguma coisa que eu ver, eu não gostar, coisas que tá saindo meio, né, eu posso sair, não tem problema nenhum, pode. Eu disse para ele, eu sou assim, assim, assim. Eu luto, eu batalho até ali. Quando eu vejo assim, ó, que já está, né, saindo fora dos planos de Deus, das coisas de Deus, ou que já tem, né, algo já subindo para a cabeça, não conta comigo. É isso, não. Ele me contou a história dele, tudo, e eu disse, então tá, tudo bem, mas já deixa isso bem claro, né, porque eu disse para ele assim, ó, eu fui pega desprevenida lá, né, eu e a Mariângela fomos pega desprevenida, né, ao convite, tudo, a gente aceitou, mas, né, assim, eu luto, irmãos, eu trabalho para Deus, eu posso dizer assim, ó, eu levanto as minhas mangas e todos aqui sabem, né, agora mesmo segunda-feira nós temos presídio, vamos falar pro presídio, nós ficamos presas, né, Camilinha? Nós ficamos as 4 presas lá, junto com as presidiárias. Nós ficamos sozinhas no pátio com elas.